Obi-Wan Kenobi chegou a seu episódio final, encerrando arcos numa carga emocional absurda e respeitando todo o legado da trilogia clássica. Neste vídeo comento tudo a respeito da série Star Wars. Cárcenes Magalhães, sejam muito bem-vindos no Geekflix. E minha nossa, que final foi este? Sério, eu ainda tô aqui impactado com que a gente foi recebido, né, com esse capítulo, porque, cara, é realmente incrível. Eles conseguiram entregar algo que acrescenta a história, consegue agregar mais a história do próprio Obi-Wan, de toda a mitologia ali envolvendo Star Wars, mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer algo único e que respeite esse passado, mas também não se prendendo somente a ele. E nossa, foi um mix de emoções, porque assim, o episódio ele começa com toda essa carga tensa, né, envolvendo o Obi-Wan tentando ir junto com a Leia para o planeta onde os pais adotivos delas estão, entregar a família Organa, e aí tem toda a questão do Darth Vader estar perseguindo de forma bastante obsessiva e todos nós sabemos que ele não irá parar até ter o objetivo dele, que o próprio Obi sabe que é o mesmo. Então o que acontece? Tem toda essa carga ali envolvendo esse início do episódio de tensão, do Obi-Wan agindo como líder, agindo como general. Então a gente sente que o episódio ele ia trazer muitas emoções, mas eu realmente fui pego de surpresa. Sim, o roteiro ele foi muito bem feito, porque ele conseguiu equilibrar todos esses tons assim, de uma forma muito natural. Tem tensão, tem tristeza, com uma mistura também de alegria, realização, com decepção, também com perdão e aceitação. Tudo isso tem a ver com o próprio Obi-Wan e a sua jornada envolvendo o Anakin. Então, quando o personagem ele enfrenta ali o Darth Vader e depois daquele confronto que, poxa, foi muito bom. Eu realmente estava assim meio pé atrás, porque considerando que a gente tem um confronto final em Vingança dos Siths, eu imaginei que em Uma Nova Esperança, eu imaginei que esse episódio iria até uma luta entre os dois, mas não seria nada chamativo. E aí meio que poderia colocar o episódio para baixo, porque ele seria montado para te criar expectativa nisso, e no final das contas não seria nada demais. Mas realmente eles trabalharam aqui uma luta épica, e essa luta ela também conversa com muito estado atual da psicologia, da psique dos dois personagens, e serve para trabalhar ali os dois. Enquanto o Darth Vader ele tem essa compulsividade em querer caçar o Obi-Wan e terminar ali todos os laços com passados, derrotar seu antigo mestre e conseguir de vez enterrar tudo que liga ele ao Anakin, o Obi-Wan ele foi ali ainda para ver se ainda restava algo da pessoa que um dia ele chamou de irmão, que ele considerava como o melhor amigo, realmente alguém que ele tinha um laço enorme. Então ele queria ter certeza se ainda restava uma parte do Anakin no Darth Vader, e também ele queria mostrar ali ao personagem do Vader que, embora tudo que ele passou, ele não iria sucumbir ao lado sombrio, e isso não o tornaria fraco. E de início a gente vê ali o Darth Vader derrotando o Obi-Wan, e é interessante, né, que eles colocam a luta num terreno alto. Então faz referência a toda a luta envolvendo Mustafar, que foi onde o Anakin acabou se tornando o Darth Vader, ali, no caso, um arco de conclusão, né? Porque ele tinha se tornado quando ele executa a Ordem 66 junto com o pessoal do Império. Mas quando tem ali aquele confronto entre os dois, e ele acaba ficando queimado e desfalecendo lá em Mustafar. Então aqui eles fazem essa referência a esse jogo, e é interessante que o Darth Vader fala, né? Você achou que ia me derrotar? O lado sombrio ele é mais forte, ele é mais poderoso. E aí
por um momento, o Obi-Wan ele tá realmente cedendo a derrota no sentido não que ele estava se entregando, como talvez de início ele fizesse, não porque ele era um covarde, mas porque no começo da série ele estava realmente bem distante da força, ele estava sem motivação. Aqui no final ele já não tá assim, mas ele estava se encontrando numa posição de fraqueza. Porém, quando ele começa a lembrar ali os momentos que ele viveu com a Leia, do próprio Luke, de todas as coisas boas que faz a vida ter objetivo, do porquê ele se empenhou nessa luta, e que isso está muito além de ser Conselho Jedi, Conselho Sith, é toda uma questão que envolve sua personalidade, a sua moralidade e também momentos de felicidade, porque embora ali com a Leia ele estava vivendo momentos de tensão e tal, a personagem foi fundamental para trazer um ar de luz, um ar de leveza ao protagonista. Então quando ele vai lembrando de tudo isso, ele vai se conectando mais ainda com a força e consegue se libertar. E aí ele tem o confronto com o Vader. Nossa, quando ele usa ali a força e aí ele vai erguendo as pedras, caramba, foi muito bonito. Tanto a questão do que tinha ali por trás, como eu falei, né, baseado no estado atual do personagem, como visualmente. E assim, não era só legal por causa da luta em si, por causa do fanservice de ver o Darth Vader versus o Obi-Wan, aqueles momentos que você pega e corta e coloca nos shorts, coloca no Instagram, sabe? É porque ele realmente envolvia uma carga ali muito grande. Então quando o Obi-Wan ele vai ali, caramba, dando uma surra no Vader, uma surra bem dada inclusive, você fica arrepiado e você diz, o aluno não superou o mestre nem de longe. E isso é muito interessante. O Obi-Wan se conecta ali com a força e ele vai usando tudo isso que ele teve ao longo da série, todos os momentos que faz ele ainda ter motivos para lutar, para se recompor e derrotar o Vader ali. E tem aquele momento que é muito emocionante e traz, como eu disse, esse mix de sensações, né? Que é envolvendo a parte onde o Obi-Wan ele tá derrotando o Vader e ali parte a máscara e fica em metade do rosto com a armadura, o Vader, e metade do rosto queimado do Anakin. E aí o Obi-Wan ele começa a dialogar ali com o Anakin, que sente muito, ou seja, ele está falando sobre a questão de que ele se sente culpado pelo o Anakin ter ido para o lado sombrio da força, por ter se tornado o que se tornou e toda essa situação. E aí o Vader ele fala, né, que o Obi-Wan não deve se culpar porque ele não se tornou isso por causa de uma falha do antigo mestre, mas porque ele quis, porque ele tomou esse caminho. E isso é muito interessante porque vai ser fundamental, foi fundamental, na verdade, para o Kenobi encontrar a paz consigo mesmo e entender que realmente o Anakin escolheu esse caminho. Ele se deixou levar pela ambição do Império. Tudo bem que o Conselho Jedi ele realmente é extremamente complicado. Inclusive, para quem acompanha o universo expandido, caso você não faz isso, você pode até dar uma pesquisada nas animações e tal, e você vai ver, né, que o Conselho Jedi ele também estava longe de ser realmente aquele lado fixo do bom e do correto. Tinha muita coisa ali, muitas coisas nas maneiras que eles agiam, que eles se portavam, que podiam ser feitos de maneira diferente. E o Anakin, ele percebe isso, ele estava observando tudo isso ali. Só que o erro dele foi se deixar levar também pela conversa do próprio Palpatine, se deixar levar pelas ambições de poder do Império. Então, ele escolheu esse caminho. I'm sorry. I'm sorry, Anakin. For all of it.
I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. The same way, I will destroy you. Then my friend is truly dead. E aí, quando o Obi-Wan entende isso, embora tenha a sensação de tristeza, de grande pesar, porque ele fala, então é verdade, o meu amigo está morto. Ou seja, o lado bom do Anakin, o lado que ele conheceu, que ele aprendeu a gostar, que ele conviveu todos esses anos, já não existe mais. E agora só tem o Darth Vader. Então tem todo esse ar, sabe, pesado. Só que ao mesmo tempo você sente que isso foi bom para poder o Obi-Wan seguir em frente. Porque agora ele não vai se sentir mais culpado pelo Anakin ter tomado esse caminho. Ele vai entender que foi uma escolha dele, que o Anakin que ele conheceu continua sendo valioso, pode servir de um exemplo, sim, para os jovens, como ele fala com o Luke, depois com a Leia, no caso, sobre as qualidades do pai dela. Então, quando ele consegue chegar nesse consenso, ele consegue ter uma paz, e aí chega naquele estado que a gente viu em Nova Esperança. Então, além do personagem, também o público, a gente, né, tem esse mix de sensações. Nesse momento, eu tava, sim, na bad, como a gente fala, né, no momento de tristeza e pesar, e ao mesmo tempo também sentindo um alívio, ficando, como é que eu posso dizer, mais leve junto com o Obi-Wan, porque eu vi que ele vai agora encontrar a paz, conseguir seguir em frente, e isso é muito legal. E eu acho também muito interessante como a série ele consegue trabalhar essa questão, né, do Anakin, do Vader, dele ter escolhido o caminho, a máscara dividida, porque não é algo novo, é algo que a saga já trabalhou várias vezes de maneiras diferentes. Então é muito notável que eles conseguiram fazer isso ser extremamente emocionante. E assim, até o arco da Weeva nesse episódio, não tô falando como no todo, porque como um todo eu venho gostando sim do que foi apresentado para ela. Mas com relação a esse episódio eu tava achando assim meio um pouco assim jogado, aleatório. Mas quando tem aquele momento que ela chega no Luke e aí ela começa a lembrar da imagem do Anakin já corrompido, eliminando ali as crianças, a Ordem 66, o Império, a força, o pesar que ela tem ali naquele momento, e ela regride, ela desiste de se vingar, e depois ela vai falar com o Obi-Wan. Eu achei esse final para personagem na série, né, porque ela pode aparecer depois, muito bom. Eu gostei de verdade e também me emocionei para falar. Foi, sabe, certeiro. O jogo de flashback aqui mais uma vez contribui, ele traz um enriquecimento para a trama. Ele não é aquele argumento preguiçoso que muitas vezes usam para poder a história render. Também eles conseguiram desenvolver cada coisa no seu momento certo, graças ao próprio tempo, né? E como a direção e o roteiro conseguiu estabelecer isso sem ter pressa, porque foi 50 minutos de episódio, então eles conseguem desenvolver cada tema. E ali no final a gente tem aquele momento muito legal do Owen com o Obi-Wan, porque não é que o Owen odeia o Obi-Wan. A questão toda que envolve, a gente sabe, é muito maior que isso. No final das contas, os dois querem a mesma coisa, eles querem o bem pro Luke. Só que o Obi-Wan tinha uma visão diferente no início da série, e agora ele vê que tem que deixar assim o Luke seguir seu caminho, naturalmente ser uma criança, e aí depois o futuro vai ser estabelecido, seja como for, tem que deixar cada tempo a seu tempo. E aí tem aquele momento, né, que ele vai falar
com a Leia também, e ele fala das qualidades da Padmé, ele fala das qualidades do próprio Anakin, e nossa, muito bom também. Todos os diálogos aqui me agradaram bastante, e quando ele vai conhecer o jovem Luke, ele fala a frase clássica dele, e nossa, isso é o fanservice de qualidade, é quando contribui para a trama, é quando faz você se emocionar com o que está sendo posto ali e contribuir para você se apegar à história, sem simplesmente jogar fanservice em cima de fanservice para você gritar, ficar eufórico e depois ser uma sensação vazia. Então, cada ponto aqui foi feito de maneira incrível. Chega, vocês vão notar, né, que eu tô meio aqui emocionado, a voz tá embargando, porque realmente esse episódio ele me pegou totalmente. Curti demais, demais mesmo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop e até a próxima, como deve ser. Hello there.